Já vimos como extrair os formulários que estão no arquivo res. Aqui no meu form create, né, nós já tínhamos visto isso, aliás, no outro formulário papel, esse atualiza funções do sistema estava no form show. Eu passei aqui para o form create, tá? Para ele ser executado só no momento que o formulário for criado realmente, tá? Então nós setamos aqui o VO e o controller principal, né, que é o papel VO e o controller e o papel controller, tá certo? Esse VO e esse papel eles estão vinculados a essa tabelinha aqui, a tabela papel. Então para criar o controle e o VO, mesmo procedimento lá utilizando o gerador de VOs, né? Daí eu chamo o método extrai formulário do res, que é esse método que nós acabamos de ver aqui. Então ao criar o formulário, eu já armazeno todos os meus formulários aqui nessa lista de formulários, tá? Muito bem. E aí eu chamo o atualiza funções do sistema. Aqui atualiza funções do sistema. Você lembra como é que era o atualiza funções do sistema no formulário papel anterior? Vamos dar uma olhada nele, só para nós recordarmos, né? Tela, aqui é o administrativo, cadastro base, tela, ver se a janela, o papel se encontra aqui. Na verdade ela está aqui, no comum, né? Porque a ideia era que as janelas de papel e usuário aí elas se encontrassem em todos os módulos, tá? Por isso que ela está em comum. Depois nós vamos ter que tirar ela daqui. Tá, então deixa eu abrir esse o papel pass. Veja que no form show ele chama ou atualiza funções do sistema. E aqui eu tenho todo um método RTTI, né? Para pegar aí todos os formulários, depois pegar todos os componentes description, né, dentro dos campos e dentro das propriedades, para aí sim chamar o verifica atualiza funções passando a lista de funções, tá? Agora eu simplesmente chamo o verifica atualiza funções passando a minha lista de formulários, ok? Apenas isso, né? Então esse verifica atualiza funções, o que é que ele vai fazer? Ele recebe aqui a minha lista de formulários e ele vai lá no servidor, no lista função controller, e executa um update lista função, tá? Que nós estamos usando post, né? Então eu estou chamando o método update lá no servidor, ok? Vamos então no servidor, deixa eu fechar o servidor aqui. Vou procurar então por lista função controller, lista função controller. Veja que eu tenho o lista função, que é o método de consulta, tenho um lista função com acesso. Isso não existia no projeto anterior, talvez a gente vai descobrir para que é que serve esse cara aqui. Mas eu não estou chamando esses dois não, nem o lista função, nem esse aqui. Eu estou chamando o update lista função. Por quê? Porque é um post que eu estou dando aqui, tá? Para você não confundir aí. Então eu vou cair diretamente aqui, ó. Update lista função. Ok? Estou recebendo um JSON value. Tá? O que é que ele vai fazer nesse update lista função? Bom, ele vai pegar então aqui o array JSON, né? Ele vai pegar o primeiro item desse JSON value com um array JSON, tá? Vai fazer um laço nesse array, porque na realidade ele está recebendo uma lista de formulários, né? Uma lista de formulários onde dentro desses formulários tem as funções, tá? Mas pode deixar a lista função controller mesmo aí, o nome da unit, não tem problema. E para cada item eu vou então pegar o meu formulário, né? Eu criei aqui um objeto formulário, olha. Administrativo formulário VO e tem um objeto função, tá? Para pegar as funções que estão dentro dos formulários. Perfeito. Então no meu primeiro laço, que é esse laço I, eu pego os formulários. E no meu segundo laço eu pego as funções que estão nos formulários. Certo? Peguei o meu primeiro formulário. No meu segundo laço eu pego a lista, né, a quantidade de funções que tem no meu formulário. Daí eu faço um filtro aqui, olha. Nome é igual ao nome que está dentro da lista da função, o nome da função.
e formulário, o nome do formulário que veio na função, né? Daí eu chamo o consultar do T2TORM para perguntar se essa função ela já se encontra no banco de dados. Tá? Então, por exemplo, subiu aqui, vamos aqui na tabela função, subiu ali, botão inserir do formulário TFNCM. Passo esse filtro para o T2TORM, ele vai me retornar uma lista com esse registro. Com esse registro aqui. Ó. Tá? Daí eu pergunto, ó, se a minha lista de funções for igual a zero, é porque não retornou nada, não existe essa função ainda. Daí eu chamo o método, pego a função dentro do meu objeto formulário, né, e chamo o método inserir passando esse objeto função. Tá? Ou seja, ele vai atualizar as funções que ainda não existem. Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer a primeira vez que o usuário ele entrar na janela papel, tá? Que as funções elas ainda não vão estar no banco de dados, ok? Ou se um formulário for adicionado dentro do T2TE administrativo. Nós adicionamos um formulário, esse formulário tem as suas funções, inserir, alterar, excluir, não é? Quando eu chamar o verifica acesso função, ele vai chegar aqui, esse formulário não vai existir, as três funções aqui, né, inserir, alterar e excluir no banco de dados. Então ele vai inserir essas três funções ali. Tá? No final das contas, como eu retorno um JSON array e eu testo se retornou um erro para mim lá no cliente, eu retorno um OK, né, só para informar que deu tudo certo. Tá? Mas aqui, olha, ele no final desse procedimento chama um vincular funções aos papéis. Né? Então, não satisfeito com a lista de funções que ele colocou aqui, ele quer vincular as funções aos papéis. Está correto, né? Porque os papéis eles têm que estar vinculados às funções e eu tenho que saber se está habilitado ou não. Tá? Perfeito. O que é que faz então esse vincular funções aos papéis? Primeiro, ele pega uma lista de todos os papéis. Né? Então, nessa lista papel, eu vou ter todos esses papéis aqui. Ó. Depois disso, eu pego a lista de funções. Tá? Então, pego todas as funções que tem na tabela função. Daí, eu vou percorrer a lista de papéis. Tá? Eu pego um enumerator aqui para a lista de papéis. E com esse enumerator, eu vou varrer cada um dos papéis. Né? Primeiro do administrador, depois do administrador adjunto, depois do usuário e assim sucessivamente. Tantos papéis tenho aqui. Tá? Você vai observar no projeto anterior, no lista função controller, que ele faz isso para todo mundo. Não importando se o cara é administrador ou não. Como agora eu tenho o campo acesso completo, eu faço um teste aqui, olha. Se o papel em questão não tiver acesso completo, aí você pode vincular as funções a ele. Tá? Que é o que ele vai fazer aqui. Né? Ele vai cadastrar para cada função um item em papel função. Tá? É o objetivo desse código aqui. Ok? Então, para cada função ele vai pegar o ID do papel, o ID da função e vai cadastrar um item aqui. No entanto, se o cara, né, se o papel for de um tipo, tiver o campo acesso completo como sim, isso não é necessário. Não será mais necessário, tá? Por isso estou fazendo aquele teste ali. Ou seja, para esse aqui, para esse administrador e administrador adjunto, nós não teremos papel função. Agora, para o usuário, nós teremos papel função. É por isso que na tabela papel função, eu só tenho funções para o papel de número 3, ó, que é exatamente o papel que não tem acesso completo. Legal? São 581 registros, que é exatamente igual ao número de funções. 581 funções. Vamos ver o funcionamento disso aqui, debugando, tá? Aqui no servidor eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, no update lista função, e no cliente eu vou pôr um breakpoint aqui no verifica atualiza funções. Então, vamos executar o servidor.
Vamos executar o cliente. Eu vou acessar como administrador, controle de acesso, e ele já caiu no verifica atualiza funções. Por quê? Porque no onCreate eu extraio os formulários do REST e já peço para atualizar as funções do sistema, tá? Então aqui em função controller, ele vai pegar todos os laços, todos os itens que estão em formulários, então ele vai fazer isso aqui 171 vezes. Vamos pular logo para cá. Vou inserir um breakpoint aqui e pressionar F9. Pronto. Nesse momento aqui, ele vai chamar o método lá no servidor. Vou pressionar F8. Pronto. E aqui agora eu já estou no servidor. Tá? Veja aqui. É a minha unit na aplicação cliente. Ó, cliente como controller, função controller. E agora eu parei lá em controller, lista função controller. Que está lá no servidor. Ok? Já instanciei o meu result, que é um JSON array. E aqui agora eu vou fazer um laço em todos os formulários que vieram aí. Peguei o primeiro formulário, adivinha quem é? É o formulário da empresa. Aquele que nós acompanhamos a criação dele lá na aplicação cliente, passo a passo também debugando, tá? Então tenho o meu formulário empresa com as suas três funções: inserir, alterar e excluir, tá? Agora eu vou pegar as minhas funções, vou criar um filtro, nome, botão inserir e formulário TF empresa. Existe isso daí? Ele vai fazer isso daqui, ó. Select all from função where pegar esse filtro e colocar aqui. Nome igual a botão inserir e formulário igual a TF empresa. Tem isso daí? Tem, ó. Eu já tenho o botão inserir para o formulário TF empresa. Essa função já existe cadastrada no banco. Então ele vai receber isso aqui em lista funções. Lista funções tem um item exatamente com aquele resultado. Ó, o ID 580. ID 580. Tá? Se a lista de função for igual a zero, ele vai inserir. Se não, ele passa para o próximo, ok? Será que ele entra aqui nesse inserir? Vou colocar um breakpoint no inserir e vou colocar um breakpoint aqui no vincula funções aos papéis, né? Porque ele não vai passar por aqui não, ó. F9. Tá vendo? Veio direto para cá. Porque não existe mais funções para serem inseridas. Todas já estão inseridas no banco de dados. Ok? Não tem nenhum formulário novo ali, né? Agora vamos entrar no vincula funções aos papéis. Vou pressionar F7. Aqui ele pegou a lista de papéis. Vou ter 3 papéis, né? O do administrador adjunto e o do usuário. Aqui eu já pego a minha lista de funções. E aqui, olha, eu vou começar a vincular as funções aos papéis, tá? Se o papel em questão, esse current aqui é um papel, tem acesso completo? Deixa eu ver se ele me mostra aqui os dados desse current. Vou pressionar um Ctrl F7. Não. F8 aqui. Opa, acabei pressionando F9. Deixa eu ver. Pressionei F8 mesmo, tá? Deixa eu colocar um breakpoint aqui e pressionar F9 de novo, porque ele foi em JSON VO para pegar os dados do VO. F9, agora sim, ó. Não pegou mais os dados de current aí, mas aqui eu já vou pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Nada feito. Então vamos pegar o ID do papel. Se ele entrou aqui, é porque esse papel aqui é o papel de número 3, tá? Esse é o cara que não tem acesso completo. Ele só entra aqui se o cara não tiver acesso completo. Então vou pressionar F8 e aqui em ID papel ele guardou o 3, ok? Agora ele vai pegar um enumerator para a lista, né, para a lista de funções,
e vai verificar se já existe o papel, função, né, para aquele papel e aquela função, se já existe o registro aqui, ok? Vamos observar qual é o filtro que ele vai criar aqui, ó. Na verdade, ele já vai chamar o consultar passando o filtro aqui, ó. Tá, mas o que ele vai fazer é o seguinte. Vou abrir aqui o T2TORM. No método consultar. Alterar. Excluir. Consultar. Vou deixar bem aqui, ó, para a gente ver qual é o texto que ele vai colocar aqui no consulta SQL, tá? Já vou pressionar F9 aqui. Aqui, ó. Consulta SQL. Ctrl F7 para a gente pegar aqui esse texto. Vamos colocar isso daqui. Ó, existe um papel função para o papel número 3 e função 113? Papel número 3 e função 113? F9, existe. Se existe, o que é que ele faz aqui no sistema? Ó, ele só vai inserir mesmo se a lista estiver vazia, ou seja, se não existir registro nenhum, tá? Como todas as funções já estão cadastradas para esse papel 3, ele nunca vai entrar aqui. Nesse caso aqui, ele não vai entrar aqui, ok? Então, já podemos pressionar F9 aqui. E ele já retornou para a minha aplicação cliente. Tá? Bom, então é isso, né? Esse debug aí foi para você compreender como é que está funcionando esse atualiza funções do sistema, né? É legal que nesse momento você debugue a aplicação anterior para ver como é que funcionava, né? Como é que as funções do sistema eram atualizadas e como é que está funcionando dessa forma, né? Essa é a forma que nós vamos fazer, né, para o sistema em produção. Tá? É interessante que você compreenda a forma anterior e logo depois compreenda essa maneira que nós estamos fazendo aqui agora, que é a que nós vamos utilizar.